Graça e paz, queridos. Mais uma vez aqui nos encontramos. Muito obrigado pela liberdade de poder entrar em seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, de poder falar com você. E nós queremos ler a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olhando para este versículo, é muito importante a gente salientar e o verdadeiro conteúdo do ensinamento aqui neste verso, no livro de Provérbios. Ensina a criança. Inicia com o verbo ensinar, instruir. Tem no hebraico a mesma ideia da palavra domar, a mesma palavra usada para domar também o animal, o cavalo, por exemplo. Ensina. Ensinar porque a criança nasce como um pendrive, né, ou como uma placa de computador totalmente em branco, sem nada ali arquivado e que será escrito. E, portanto, você quem vai preencher esta placa, preencher esse pendrive ou esse HD, como quiser aí ilustrar, né? Porque ela nasce e ali ela deu o seu início na vida totalmente em branco. E aí ela precisa ser ensinada, exatamente porque não sabe, e então precisa ser ensinada. E então Deus nos instrui para que possamos ensinar, instruir, discipular, também tem essa ideia, as crianças. Somos os pais, em especial, né, são os primeiros professores dos seus filhos e devemos ensinar as crianças. Ensina a criança, e criança aqui é desde recém-nascida, tem ideia de criancinha bem pequenininha, das quais sai também o perfeito louvor, como disse Jesus, do peito, de crianças de peito, da boca, dos lábios de crianças de peito sai o perfeito louvor. E estes precisam ser instruídos, precisam ser ensinados, exatamente porque ainda não têm o domínio sobre o entendimento e o domínio sobre o conhecimento, e nós que temos tal conhecimento, né, queremos nos ater aqui ao ensinamento e ao conhecimento espiritual, precisamos ensinar as crianças. É interessante que lá Jesus, em Mateus capítulo 28, quando dá a ordem à grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. A palavra discípulo ali no grego tem a ideia também de ensino, de ensinamento, de fazer discipulado, que quer dizer aprendiz. E as crianças, mais do que ninguém, são discípulos do nosso Senhor. E, portanto, nós devemos discipular, devemos ensinar, devemos instruir as crianças. Elas precisam aprender, precisam ser instruídas, precisam ser ensinadas. Ensina a criança. De quem é este papel de ensinar a criança? Esse papel de instruir, de ensinar, de discipular as crianças, o papel principal, segundo a Bíblia, é dos pais. Porque os pais que geram têm a responsabilidade de ensinar, são os primeiros professores das crianças. É fato que em nossos dias, e mesmo em outros tempos, o Estado às vezes diz: deixa comigo teu filho, eu vou ensinar, eu vou instruir, eu vou educar. Mas na verdade a responsabilidade é dos pais. E um Estado corrompido é um Estado que, se ele for cuidar dos nossos filhos, ele vai ensinar para os nossos filhos os seus valores, os seus conceitos, e possa ser que esses valores e conceitos sejam até mesmo antibíblicos, contraditórios aos ensinamentos de Jesus, e portanto precisamos estar atentos. Há pessoas também que, embora não seja o próprio Estado, mas elas mesmas contratam pessoas que vão cuidar dos seus filhos, que vão criar os seus filhos, que vão ser mentor de seus filhos, e acabam por não ensinar seus filhos os seus valores, acabam por não exercer o papel de pai, de mãe, que um dos papéis é o papel de ensinar, de instruir, são como primeiro professor, primeira professora, como pedagogo, essa é a ideia, como, portanto, também o pediatra, porque os pais são aqueles que cuidam dos filhos inicialmente, que estão ali, né, para proteger, para abençoar e para instruir, para ensinar seus filhos. Há pessoas pensando que essa responsabilidade de ensinar as crianças é da igreja. Não é da igreja, são dos pais.
A igreja, na verdade, é a responsabilidade de dar um suporte, dar um apoio, de dar até mesmo treinamento para os pais, para ensinar as crianças. A igreja tem a responsabilidade não de contar história para a criança, não de brincar com criança na igreja para passar o tempo, mas tem a responsabilidade sim de pregar o evangelho na linguagem da criança, para a criança, de ministrar, isto é, de falar da palavra de Deus, falar dos ensinamentos de Jesus Cristo para a criança. Mas a responsabilidade prioritária de ensinar as crianças não é da igreja também, mas ela é dos pais, é função dos pais serem sacerdotes dentro de casa, instruir seus filhos. A responsabilidade é dos pais, de ensinar a criança. E a Bíblia orienta, ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho. E essa contração, N mais O, no, ela faz toda a diferença nesse contexto, porque uma coisa é ensinar o caminho, quer dizer, mostrar o caminho. Vá por aqui, você vai sair lá e mostrar toda a rota, é ensinar o caminho. Mas ensinar no caminho quer dizer ir junto com a criança, lado a lado com a criança, caminhando com a criança, caminho afora com a criança, mostrando toda a realidade do caminhar com a criança, da vivência com a criança. Isso é ensinar no caminho. Às vezes, pais que não querem compromisso nenhum com a igreja, pais às vezes afundados até mesmo no mundo da droga e que de lá não querem sair, ou da criminalidade, mas de repente encaminham seus filhos para uma igreja porque querem que seus filhos cresçam na igreja, mas eles mesmos não querem ir à igreja, não querem saber de ouvir a palavra de Deus ou ter relacionamento, falar, orar a Deus. Ora, esses pais estão ensinando até correto o caminho, enquanto eles mesmos na vida errada, mas eles querem mostrar, estão mostrando o caminho, mas não ensinando no caminho. O pai cristão precisa ensinar no caminho, isto é, através do seu comportamento, através das suas palavras, através das suas atitudes. Ele está caminhando com a criança, e a criança não só aprendendo aquilo que o pai ensina e a criança está ouvindo, mas também aquilo que a criança está vendo em seus pais. A Bíblia nos diz que nós somos cartas abertas, e os pais, mais que ninguém, devem e precisam ser cartas abertas para seus filhos, de forma que os filhos, ao olhar para a vida dos pais, possam ler a Bíblia ali nos seus pais, assim como também os mundanos, que não vão abrir a Bíblia, não vão ler a Bíblia, mas que devem ler a Bíblia em nossas vidas, e desta forma somos luz para o mundo, somos sal, que temperamos o ambiente para o mundo. Assim os pais precisam temperar o conhecimento, a sabedoria de seus filhos, precisam ensinar a seus filhos os preceitos das Escrituras diariamente. Ensina a criança no caminho e não mostre para ela o caminho. Há pais que investem caro em seus filhos. Há pais que fazem lições de escola secular com os filhos, e precisamos e devemos fazer e apoiá-los e ajudá-los, mas não são capazes de fazer uma lição de escola dominical com a criança. Há pais que compram roupas ali para os filhos, calçados, que dão a melhor escola, o melhor estudo, dão o melhor que podem para os filhos, todavia não dão de repente um material bíblico, uma Bíblia ilustrada, não gastam tempo com um filme, com um desenho evangélico bíblico para os seus filhos, e portanto não investem humanamente, espiritualmente, financeiramente no espiritual dos seus filhos, porque de fato estão mostrando o caminho, mas não o caminho, não seguindo com a criança no caminho. Há pais que, por exemplo, se sentam diante de um computador ou mesmo da TV e estão ali assistindo programas que proíbem os filhos de ver, mas eles mesmos estão dando gargalhadas, seja com palavrões, palavras obscenas, ou seja lá com uma cena de sexo, por exemplo, mas não deixam os filhos ver, mas eles mesmos estão aplaudindo, e os filhos estão lendo isso nos pais. E quando os filhos forem tomar uma decisão na vida, não saberão se tomarão a decisão de acordo, coerente com aquilo que os pais aplaudiam, né, e se divertiam com aquilo, ou se tomam a decisão de acordo com aquilo que os pais mostraram para eles que era correto. Por isso, faz toda a diferença, e daí você vai ver filhos de crentes que vão chegar na adolescência, principalmente juventude, e vão se desviar dos caminhos do Senhor para o mundo, e há outros que vão prosseguir firmes, porque uma coisa é mostrar o caminho, outra coisa é seguir no caminho.
Há pais que dizem que a igreja do Senhor Jesus Cristo e que devemos buscar a Deus em primeiro lugar, mas os filhos, olhando para a vida dos pais, não veem esses pais buscando ao Senhor em primeiro lugar. E que, portanto, olhando para a vida dos pais, são pais que de repente vão à igreja uma vez na semana, né, ou 2 vezes na semana, e estão indo muito à igreja. Enquanto a igreja primitiva, como diz Atos 2, 42 e 47, nos diz que os irmãos ali, os apóstolos, iam cotidianamente, diariamente, estavam unânimes, juntos, tanto no templo como de casa em casa. Diferentemente desses outros pais, que às vezes vão na igreja uma vez na semana e pensam que é o suficiente, ainda não levam os filhos todas as semanas à casa do Senhor e esperam que esses filhos sigam no caminho do Senhor, pois a grande tendência e probabilidade é de que não seguirão no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas que caminho é este? E Jesus responde para nós, ele diz, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, no singular. Porque há muitos caminhos que podem levar até Deus, e há quem diga, todo caminho leva a Deus. No entanto, quando chegarem em Deus, serão julgados, um para a vida eterna e outro para a condenação, para o inferno eterno. Mas o único caminho que leva aos céus, o único caminho que leva à vida eterna, porque Jesus disse também, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele é a vida, Ele é o caminho para o céu, o único caminho que, caminhando por Ele, chegaremos ao trono de Deus e com Ele habitaremos, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, como Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ensinar o caminho para os nossos filhos, estamos falando de ensinar Jesus para os nossos filhos. Estamos falando, portanto, ao ensinar Jesus, de ensinar a sabedoria para os filhos, de ensinar a vida para os filhos. O livro de Provérbios é um livro messiânico, e sempre quando aparece a palavra sabedoria, como também vida ali em hebraico, às vezes há algum pedacinho aramaico também no livro de Provérbios, você vai perceber que está fazendo referência ao Yeshua, isto é, ao Messias, isto é, a Jesus Cristo. É um livro messiânico. Ensinar o caminho para os nossos filhos aqui é ensinar Jesus para os nossos filhos. É ensinar sobre o Messias para os nossos filhos. Nós podemos dar de tudo, do bom e do melhor para os nossos filhos. Eles podem se tornar doutores. Eles podem sobressair entre os demais financeiramente, culturalmente, mas se não tiverem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se não tiverem a paz e Espírito, a paz que excede a todo entendimento na sua mente e no seu coração, se não tiverem o presente da vida eterna, de fato nada têm, são infelizes, ainda que religiosos. E ser religioso sem Jesus se torna mais infeliz e ainda pior do que os próprios mundanos. Portanto, ensine a criança no caminho. Que caminho é esse? No caminho que se deve andar. Devemos andar em Jesus Cristo. Não é só conhecê-lo. Não é só saber historicamente, teologicamente. Não. É realmente entendê-lo, absolvê-lo e experimentá-lo e nos moldar o nosso caráter ao caráter dele. Ensine a criança no caminho que se deve andar. Andar por ele, não andar na carne, mas andar no caminho da vida, andar em Jesus Cristo. E então, quando ele for velho, ensine a criança no caminho que se deve andar. E quando ele for velho, ele não se desviará dele. Observe bem que aqui há algumas promessas. Ele permanecerá neste caminho, porque ele vai ficar neste caminho até chegar a ser velho. Não diz que ele vai desviar e voltar, não é isso. Diz que ele vai permanecer no caminho, essa é a ideia, né? Ele não vai se desviar do caminho, vai ficar velho sem se desviar do caminho. E aqui tem também a promessa que está aclopada ali a um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que diz: honra teu pai e tua mãe, falando sobre a longevidade, para que tenha longa vida sobre a terra. Portanto, ficar velho quer dizer, está aqui também impregnado indiretamente, né, e implicitamente essa ideia de longevidade, né, de ficar velho, porque está seguindo no caminho certo, porque os caminhos errados, eles podem e nos conduzem à morte, e à morte em todos os sentidos. Mas esse aqui é o caminho da vida, que nos conduz à vida, não somente a vida longa, mas a vida eterna, porque o caminho para o céu é Jesus. Quando for velho, não se desviará dele, ele continuará firme nele, e caminhando e seguindo por este caminho, podemos encontrar a vida eterna.
Oh glória, oh maravilha. E para concluir, eu me lembro então de que sempre gostei muito de samambaia. E na minha casa tinha uma samambaia chorona, né? Ali cravada no teto da varanda, e que chegava até o chão, ali as suas folhas. E determinado tempo eu resolvi cuidar de orquídea. E eu comprei umas 7 chachinhas, uns 7 mudas de orquídea, plantei e cuidava com todo carinho, dando o meu melhor para aquelas orquídeas. Mas 5 já haviam morrido, restava 2, quando eu procurei então uma agrônoma e especialista em orquídeas, e ela me orientou. E primeiramente ela me perguntou como é, para fazer o seu diagnóstico, como é que eu cuidava das orquídeas, e eu falei com todo carinho, dou o meu melhor. Eu molho a orquídea todo dia de manhã e de tarde. E ela sorriu e disse, o seu melhor está matando a orquídea. Alguns pais agem desta forma, dão o seu melhor para cuidar dos seus filhos, dão o melhor roupa, o melhor calçado, o melhor estudo, dão tudo que podem para os seus filhos, no entanto, de repente pode estar espiritualmente matando os filhos, porque não basta dar o melhor, tem que dar o correto, o que o filho realmente precisa. Pode ser em dado momento até mesmo o limite, ou que a Bíblia chama aqui de disciplina também, mas é necessário dar o correto. E o melhor e a maior riqueza que podemos dar aos nossos filhos é Jesus Cristo, é a vida, ensiná-los a viver, a serem pessoas felizes, a serem pessoas que caminham mais do que felizes nesta vida, caminham para o céu, para a vida eterna. Além de serem pessoas honradas, que vão trazer grandes orgulhos para os seus pais e para a igreja onde participarem, serão pessoas alegres, serão pessoas felizes nesta vida e por toda a eternidade, de eternidade em eternidade, porque vive eternamente aquele que caminha em Jesus Cristo. Que a sua família seja abençoada, que a sua casa seja abençoada, que você que já é alguém experiente, seja pai, seja mãe, possa ser abençoado com esta palavra e abençoar seus filhos. E você que é filho, que ainda é jovem, possa aprender e de fato se firmar nessa palavra, para no futuro, se Deus lhe der filhos, você poder ensiná-los e instruí-los no caminho e não apenas mostrar o caminho. Deus abençoe sua vida. Pai querido, abençoe a cada um conectado a este canal. Abençoa a cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está agora ouvindo a palavra do Senhor. Que possa andar nos caminhos do Senhor, no caminho da vida, no caminho da paz, no caminho que conduz à vida eterna, no caminho que conduz ao céu. Amém.